E a estabilidade, né? A estabilidade é interessante. Ó, um indivíduo, quando o indivíduo é um normolíneo, né? Ele tem um centro de gravidade em termos de C2, né? O centro de gravidade seria o ponto de intersecção de todos os planos do corpo, né? E aí ele se altera no adulto e na criança, né? A criança geralmente não tem uma amplitude de alcançar a cabeça por uma amplitude grande, né? O adulto já tem. E a base de estabilidade, né? Quando a base é menorzinha, para eu ter estabilidade, a linha gravitacional tem que passar no centro de gravidade da base de suporte. Se essa base é instável, eu tenho mais tendência ao desequilíbrio, né? Olha lá, a linha de centro de gravidade do livro totalmente apoiada na base de sustentação. Como eu tenho o quê? Um livro bem estável. Quando o centro de gravidade está mais próximo, não tem uma base de suporte tão sustentável, esse livro ele é mais sujeito ao desequilíbrio. E o livro cai quando a base do centro gravitacional, a linha de gravidade do centro do tablado, ele se desloca para fora aqui da base de sustentação e o livro perde o equilíbrio, tá? O que é um corpo mais estável? Quando o centro de gravidade está mais próximo do chão, quando a base de sustentação está mais ampliada e quanto a massa do indivíduo é mais pesada, né? Por isso que a gente fala que o sumô, ele abaixa, tenta colar o centro de gravidade no chão, uma massa grande, o centro de gravidade amplo para manter a estabilidade. Estabilidade e capacidade biomecânica de um corpo recuperar o equilíbrio. Olha que interessante, para eu ter estabilidade, eu tenho que ter o quê? Uma base de sustentação. Quanto maior a base de sustentação, maior meu equilíbrio sem atividade muscular. Quanto menor a base de sustentação, eu vou ter o quê? Vou precisar de mais de equilíbrio com componente muscular me estabilizando as estruturas. Centro de gravidade, ele muda com relação à posição do corpo que a gente mobiliza, tá? Quando eu faço bilateral, por exemplo, o que acontece? Eu tenho equilíbrio entre o centro gravitacional, porque eu tenho cargas iguais dos dois lados do corpo. Então, ou seja, aqui o centro de gravidade dele ainda fica posicionado central. Por quê? Porque eu tenho cargas bilaterais aplicadas de forma semelhante nas partes do corpo. Solta esse braço aqui. Solta aqui. O que acontece? Agora o centro gravitacional, ele faz o quê? Ele tende a mover para o lado da resistência. Então ele tem uma tendência do corpo desequilibrar para cá. O que vai manter ele estável? A contração desse lado contralateral. Se ele joga o braço para cá, ele tenta compensar uma carga a mais para tentar puxar esse centro gravitacional um pouco mais para o lado esquerdo dele. Tá? Mas mesmo assim, por causa do incremento do peso, ele está mais direcionado para o lado direito dele. Tá? Ótimo. O que facilitaria ele fazer esse exercício com relação à estabilidade e deslocamento do centro gravitacional? Ele abrir as pernas, abre as pernas. Fica de frente aqui no... Deixa eu pegar aqui. Mantém isométrico aí, sobe o braço. Afasta mais as pernas. Aí o centro de gravidade se desloca, mas fica mais fácil porque ele precisa de menos contração desse lado. Tá? Por mais que se desloque, eu tenho o meu centro da base de suporte bem grande, que faz que ele se desloque, mas ele ainda caia dentro da base de sustentação. Tá? Agora, se eu quero prejudicar a vida dele, baixa. Põe um pé na frente do outro. Não, assim mesmo, assim. Isso. Tá? Agora faz o movimento. Aí a estabilidade do corpo dele aumenta, tá? Porque eu diminui, o centro de gravidade dele está se deslocando para fora, ele tem que contrair contralateralmente bem mais. O desafio de contração muscular dele é bem maior para ele manter a estabilidade do corpo se ele estivesse com a perna mais aberta. Você sentiu essa diferença? Estabilidade, tá? Então, assim, e você pode fazer isso até de forma proporcional para propor ao aluno mais desafios de estabilidade. E quando, por exemplo, a estabilidade é melhor quando o centro de gravidade ele está mais próximo do chão. Por isso que a gente fala, começa com sumô, né? Deixa eu ver se tem essa... Aqui, começa com sumô. Por quê? Porque é mais estável. Peso mais próximo do chão, centro de gravidade se acomoda mais próximo do chão. Progressão, o globet. Por quê? Porque você afasta do chão a carga. E a progressão mais avançada ainda, o grau máximo overhead. Porque quanto maior você distancia o centro de gravidade do chão, maior você exige a estabilidade do corpo para fazer o movimento. Tá? Com um afundo, olha que interessante, vem cá. Faz uma posição de afundo.
De frente para a câmera ali, ó. Isso. Para o afundo. O que eu coloquei ele instável? Ele está instável em qual plano de movimento? Frontal. Tá? Ele está instável no plano frontal. Por isso que para ele fazer a movimentação, ó, ele tem que contrair os abdutores e os flexores laterais de tronco para ter estabilidade. Ele está muito estável aqui, ó, no plano sagital. Ele tem uma estabilidade muito grande. Se eu empurro ele para cá, ó, ele consegue recuperar o equilíbrio, porque ele tem uma base de sustentação muito grande. Agora, se eu encosto nele aqui, ó, como ele cai. Tá? Por quê? Porque ele está instável no plano sagital. Como é que ele vai me resistir? Eu vou tentar empurrar ele aqui, ó. Não joga força contra mim, não deixa. Ele vai contrair o corpo dele, os laterais, os abdutores. Para quê? Para manter estabilidade, para evitar o quê? Isométrica, para ele ficar parado e eu não conseguir empurrar ele para ele perder o equilíbrio. Agora, se ele ficar relaxado por causa da base de sustentação, eu empurro ele, eu dou um estímulo de afastamento, o centro gravitacional dele da base de suporte, ele desequilibra e perde a posição. Tá? Aqui o que acontece? Ó, então, assim, num afundo, se eu quero manter estabilidade, eu faço o quê? Eu aumento o peso da carga corporal, progressivamente eu uso um peso contralateral. Tá? Se eu coloco depois um peso bilateral, contralateral é mais fácil de eu equilibrar. Tenho a perna para frente, um peso aqui, eu mantenho equilíbrio. Se eu coloco um peso aqui, minha tendência rotacional é muito maior no padrão de estabilidade que eu tenho. E até o peso bilateral tem um padrão de rotacional maior do que se eu colocar um peso contralateral. Isso fica muito evidente quando eu faço o stiff unilateral, né? Aqui. É muito mais fácil fazer um movimento com o braço contrário do que com os dois halteres ao mesmo tempo. Porque você aumenta o componente rotacional e você intensifica essa necessidade de manter estabilização frente à realização desse movimento, tá? Beleza com relação a isso? A estabilidade dá para brincar muito, pessoal, com relação à base de sustentação. Isso é muito interessante, tá? O afastamento. Eu trabalhava muito a estabilidade do pé e controle de tronco, diminuindo na posição semi-ajoelhado, né? Colocava com a base, fazendo movimentos com o braço, com o tronco, com a base bem instável, então tinha que ter uma força de tronco bem grande. Você pode fazer aquele lift, aquele chope, né, para fazer o movimento. Você pode progredir com uma base mais estável e progredindo cada vez, ó, que você vou juntando um pé com o outro, eu tenho menos estabilidade no plano frontal aqui. Se eu colocar o pé para próximo do joelho, eu tenho instabilidade tanto no plano sagital quanto frontal. E aí eu preciso mais do quê? De contração do tronco para manter a estabilidade, para ter um padrão de maior eficiência na realização dos exercícios, tá bom? Insuficiência. O que é insuficiência ativa? Quando o músculo ele vai perdendo o torque até que ele perca a capacidade completa de fazer movimento, né? Que ele fica insuficiente. Quando ele tem a sua máxima contração nas duas articulações que o músculo, principalmente o músculo biarticular, cruza, tá? Então, insuficiência ativa dos isquios, quando o joelho está em flexão e o quadril está em extensão. E a passiva? Estou alongando o isquio no quadril, que ele é extensor, estou alongando na flexão. Vou alongar no joelho, que ele é flexor, vou alongar em extensão. Ah, não consigo fazer o arco. É uma insuficiência. Ativa? Não, passiva, porque ele está freando, ele está limitando minha extensão por falta de uma estabilidade de um músculo biarticular que está sendo alongado nas duas articulações de forma concomitante. E aí para glúteo, né? A diferença. Olha que interessante. Aqui eu tenho o maior braço de momento da resistência, que está mais alongado, né? O braço de alavanca aqui, né? Então é maior dificuldade no final do movimento. Tá? Aqui o que acontece? Aqui os isquios estão alongados. Quando eu faço com o joelho em flexão, eu quero tirar o quê? O componente dos isquios de colaborar na realização do movimento. Agora, o que acontece? Por exemplo, eu quero trabalhar com o glúteo de uma maneira monoarticular quando eu flexiono o joelho. Olha que interessante. Então, beleza, você trabalha o glúteo de forma isolada num exercício de 3 apoios aqui? Sim. Mas por que você não começa com ele para um aluno iniciante, por exemplo? E você utiliza uma elevação pélvica? Uma instabilidade no plano frontal. E aquela pessoa que vai fazer o glúteo de 3 apoios sente mais
o glúteo da perna de apoio do que está mobilizando, tá? Porque ele tem uma instabilidade. Então você vai sempre do mais estável para um instável. Você não vai fazer um exercício e começar na instabilidade. Quando você faz elevação pélvica, você utiliza o joelho em flexão para tentar diminuir a ação dos isquios, porém você faz com a base bilateral, que a pessoa vai ter mais estabilidade e aí isso ajudaria ela a ter um controle muscular e um controle da estabilização pélvica de uma maneira mais eficiente desse contexto, tá? Qual que é o problema também? Se a pessoa tem muito encurtamento de reto femoral. Aí a pessoa ela está com o quadril em extensão, joelho em flexão. As duas funções opostas, essa musculatura está alongando ele nos dois pontos de fixação, que a pessoa compensa como? Hiperlordosando. Ou a pessoa hiperlordosa, mesmo por conta que um excesso de paravertebral para tentar ajudar a criar inércia para o fêmur se movimentar. Tá? Pode ser uma condição também nesse caso. Tá? O calcanhar aqui, o calço no calcanhar. O que ele ajudaria? A pessoa parte de uma flexão plantar para fazer uma dorse. As pessoas que têm restrição de mobilidade de tornozelo, possivelmente por encurtamento de sólio ou alguma mecânica deficiente no tornozelo, né? Então você tira a insuficiência muscular de um encurtamento muscular, e aí no contexto monoarticular, para quê? Para você aumenta a flexão plantar para permitir que a pessoa faça a dorse e aí contribua essa dorsiflexão para uma melhor mecânica do movimento do agachamento, tá? Aí as máquinas, né? Olha que interessante. A máquina antes era reta, né? O apoio reto. E o que aconteceu? Por que hoje tem um pouco mais aberto? Porque você aumenta a participação do reto femoral quando você estende um pouco menos quase o quadril. Isso facilita na realização de força como um todo e você diminui a insuficiência dos posteriores. O quadril está muito flexionado, é muito difícil a pessoa, 90 graus de flexão, tem que estender o joelho, haja flexibilidade. Aqui o ângulo está um pouquinho mais aberto, eu consigo estender um pouco melhor, é mais confortável, eu tenho uma ação aumentada do reto femoral e uma menor insuficiência dos isquios, porque o quadril está com uma leve extensão quando eu faço uma máquina mais diagonal. E a mesma coisa aqui, ó. Quando o quadril está mais em flexão, eu encurto um pouco o reto femoral, tá? Aquele extensor, eu encurto o reto femoral, contribuo para ele fazer uma ação para ajudar a flexionar o joelho e o quê? Aumento, com o quadril um pouquinho mais em flexão, melhora a relação força-comprimento dos isquios. Então, o quadril em flexão, ele consegue me auxiliar um pouco mais na flexão de joelhos, ele que é extensor. Quadril em flexão, alonga, posso encurtar melhor no joelho, tá? Então poderia ser, a lógica é que a posição da moça não está muito favorável, tá? Mas a deflexão da máquina ajudaria nesse contexto do que a máquina reta, que colocaria muita atenção aí nesse reto femoral para fazer esse gesto. Olha eu fazendo aqui, eu fazendo em compensação, fiz uma retroversão para fazer quando eu faço em neutro, por causa do meu encurtamento, isso tem que ter. Já estou no máximo aqui da minha amplitude permitida, por causa do quê? Insuficiência passiva dos isquios surais nesse contexto do movimento, tá?